Você quer me deixar? Experimente. Quando você acordar no outro dia, você vai sentir a culpa de encontrar sua filha debaixo da terra. Exatamente essa frase que eu ouvi. Vivi o terror psicológico de um narcisista na pele. Olá, para você que ainda não me conhece, sou Adriana Moraes, terapeuta e mentora em comportamento humano. Como sempre, aqui eu não trago somente teorias. Vou te mostrar o diagnóstico invisível, as armadilhas silenciosas e principalmente como desarmar quem usa o medo para controlar a sua vida. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou revelar a chave da sua liberdade. Diferente daquele narcisista barulhento, vaidoso, que quer se mostrar para todo mundo, o narcisista oculto, ele opera nas sombras. Ele se veste de bom moço, de vítima, do mal incompreendido, mas por trás dessa máscara existe uma necessidade de controle. E como ele coloca medo em você, não é com gritos logo de cara, é nas pequenas doses diárias. Começa então a afastar você dos amigos, dizendo que eles não te entendem ou que somente ele ou ela te ama de verdade. O medo aqui é de ficar sozinho ou sozinha. No meu caso, eu tinha acabado de me divorciar e naquela época eu não tinha apoio nem do meu pai e nem da minha madrasta. Então eu me sentia-se frágil perante aquela situação de divórcio. Já me envolvi com outra pessoa por conta de estar sozinha naquele momento e ele acabou se aproveitando então dessa situação. O outro ponto que o narcisista faz é que ele faz você duvidar da sua própria sanidade e memória. Você então questiona as suas próprias percepções e passa a ter medo de errar, medo de falar e até medo de existir. O narcisista, tanto o homem como a mulher, ele começa a estudar o ambiente, como você está naquele momento. Ele procura ver qual é o seu calcanhar de Aquiles, qual o seu ponto vulnerável para ele estudar mais a fundo. Se ele ou ela sabe que seu maior tesouro é sua carreira, é sua estabilidade, ou como no meu caso era a vida de um filho, então é ali que ele ou ela vai mirar. Então, o medo ali do pior cenário te mantém paralisado perante aquela situação. Você sabia que os abusadores emocionais não buscam pessoas fracas? Eles buscam as mais fortes. O narcisista oculto procura o que chamamos de suprimento. Ele rastreia pessoas com alta capacidade de generosidade, empatia, acolhedoras e que têm o hábito de justificar o erro dos outros. Eles entram na sua vida fingindo ser uma alma ferida para que você ligue o seu modo salvador ou salvador. Eles sugam a sua luz para alimentar a própria escuridão interior deles. Se você se cobra demais e tenta salvar todo mundo, cuidado, você é o alvo perfeito. Quer saber como quebrar esse ciclo? Me segue aqui para o próximo passo. Como acabamos de ver nesse perfil da vítima, o abusador silencioso não ataca seus defeitos. Ele ataca as suas virtudes, as suas dores mais profundas. Ele busca a sua necessidade de aprovação e o seu medo de rejeição. Se você cresceu sentindo que precisava fazer muito para se sentir amado ou amada, ou se carrega dinâmicas familiares onde o sacrifício era prova de amor, o narcisista lê isso instantaneamente. Eles reativam as feridas da sua infância. Eles se tornam o espelho daquilo que falta em você, para depois retirarem esse afeto abruptamente, deixando você então em estado de abstinência emocional. Nos meus atendimentos em consultório, eu atendi a Marta. Vou dar esse nome para preservar a identidade pessoal dela. A Marta era uma mulher brilhante, independente financeiramente em seus negócios, na carreira,
Mas em casa, o companheiro convencia de que ela era uma mãe péssima para seus filhos. Ele usava o amor que ela tinha pelos filhos para criar nela uma culpa dilacerante. Ele então vivia dizendo para ela: se você viajar a trabalho, você estará sempre abandonando seus filhos. E olha, se algo acontecer com eles, a culpa vai ser toda sua. Esse jogo psicológico que ele fazia com ela fez então Marta adoecer. Ela logo então abriu mão da carreira, se anulou, o medo do julgamento e a culpa parental foram as correntes que a aprisionou. Assim como no meu caso pessoal, o medo foi a moeda de troca em minha vida. Com o tempo, Marta só foi entender que as ameaças dele tinham forças se ela desse poder para ele e ela acreditasse nele. Como se livrar de uma pessoa que usa o medo para te controlar? Entendendo uma verdade dolorosa, mas libertadora. O controle dele depende da sua reação. Quando você reage com choro, com desespero ou tentativa de tentar se explicar para ele o tempo todo, você dá ao narcisista o suprimento que ele quer. O nome do segredo é contato zero. E quando não é possível, pedra cinzenta. Você, homem ou mulher, seja monossilábica, sem emoção e nem dê munição para ele ou para ela. Não tente mudar o narcisista. Mude a sua postura. O oposto do medo não é a coragem, é o conhecimento de saber quem você é. Quer recuperar o controle da sua vida? Comente liberdade que eu te auxilio. Agora, como nós saímos disso? Como terapeuta, eu te digo, não basta apenas fechar a porta e ir embora. Nós precisamos remodelar a nossa estrutura interna de comportamentos e atualizar sobre a percepção de nós mesmos. Da onde vem tanta necessidade de aguentar tanto peso? Qual história, amado e amada, que você precisou aceitar sobre si mesmo? Você precisa tolerar o intolerável para ser visto ou vista? Então é hora de você reescrever a sua história. Você precisa parar de tentar entender e mostrar para o outro que ele está te fazendo mal. Isso não vai acontecer, pois ele ou ela sabe o mal que ele está fazendo para você. Então tire a energia que você investiu nele ou nela e coloque de volta em você. O isolamento é a força que você dá a ele ou a ela. A cura está em quebrar o silêncio. Então fale com profissionais, busque mentorias, cerque-se de pessoas que validam a sua realidade. Eu sou sobrevivente de relacionamentos narcisistas e te confesso que foram muitos anos de sofrimentos. Tive ali algumas coisas boas, sim, porém eu tive que me conhecer com o tempo por que eu estava atraindo para a minha vida aqueles tipos de relacionamentos tóxicos. Aquela frase que impactou, que mudou a minha vida, eu tive que tomar providências e sair urgentemente daquela relação. Saí dessa relação, já fui entrando em outras também, quando eu ainda não estava curada, e só fui entender lá na frente o porquê, então, que eu me envolvi em relacionamentos com narcisismo. Marta também sobreviveu a esse relacionamento que eu contei para vocês. Então, você também pode fazer a sua vida ficar melhor. Viva novamente. Pois viver em relacionamentos com narcisistas pois afeta muito a nossa saúde física e emocional. E o preço é muito alto para estar numa relação dessa. O medo que eles implantam em você é o reflexo do próprio pavor deles
de serem descobertos e abandonados. Se esse conteúdo então fez sentido para você, se tocou a sua alma, não guarde somente para você. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal Desperte com Adriana Moraes. Compartilhe esse vídeo então com mais pessoas que também precisam ouvir isso assim como você. E vamos fortalecer a nossa comunidade para que tenhamos mentes livres, mentes saudáveis. E deixe seu comentário aqui embaixo também se você já viveu algo parecido. Já viveu? Pode contar. Se você não quiser contar, deixe então um girassol, um coração, para eu saber que esse conteúdo foi e é importante para você. Prometo que vou ler todos. E se você quer um atendimento mais profundo em relação a esse assunto, o link para falar comigo está aqui embaixo no primeiro comentário. Então, amada e amada, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Minha enorme gratidão.